Muita gente me chamou de louca quando eu saí do Brasil, sem inglês, sem dinheiro, larguei tudo e vim morar na Austrália. E cara, foi uma loucura mesmo, eu acho que foi a maior loucura da minha vida. E eu vou te falar, foi a melhor decisão da minha vida também. Só pra contextualizar um pouco, eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo chamada Jundiaí. E eu tinha ali 21 anos quando começou a despertar essa vontade de sair do país. Isso veio porque eu fazia faculdade na época, fazia faculdade de Direito, e eu tava muito perto de me formar. Eu tava já bem encaminhada, pode-se dizer, porque eu trabalhava num escritório de advocacia de direito empresarial, e eu era auxiliar jurídica, então assim que eu me formasse, eu já ia construir aquela carreira ali de me formar, entrar como advogada júnior, e aí ir crescendo sucessivamente na carreira, né? Só que desde meus 18 anos, eu já moro sozinha. Então, ali nesse cenário atual da minha vida, quando eu tinha os meus 20, eu já morava sozinha, eu dividia apartamento com uns amigos meus, eu pagava meu carro, que era financiado na época, eu pagava um pouco da faculdade, porque eu tinha metade da faculdade era bolsa e a outra parte eu pagava. E, gente, ali ia todo o meu dinheiro. Cara, se tem uma coisa que eu não sinto nem um pouco de saudade do Brasil, é isso, porque o meu dinheiro ali era muito limitado. Era muito limitado. Era tipo assim, literalmente pra pagar faculdade, carro, financiamento do carro, aluguel, e é isso, e deu, não tinha mais dinheiro pra outra coisa. Eu lembro até hoje o quanto era difícil pagar uma continha a mais. Quando vinha o IPVA do meu carro, meu Deus. Tinha que parcelar, Nossa, era muito difícil pagar um IPVA, tipo, uma continha extracurricular. Gente, hoje o IPVA do meu carro desconta da minha conta que eu nem vejo. E eu já tenho mais de 5 veículos. Então, tipo assim, é muito doido pensar que em tão pouco tempo isso mudou, sabe? E eu sinto que se eu ficasse lá, se eu ficasse no Brasil, a minha vida nunca teria mudado. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui hoje... Aliás, meu nome é Pamela, eu falo nesse canal sobre sair da sua zona de conforto, buscar uma versão melhor de si mesmo, buscar o seu lado, sua evolução espiritual, profissional, financeira, tudo. Então, se você tá nessa trajetória aí também, de se tornar uma pessoa melhor, já deixa o seu like, já ativa o sininho de notificação e me segue pra mais vídeos, tá? Então, gente, voltando aqui ao contexto, realmente eu acho que se eu tivesse ficado no Brasil, a minha vida não teria mudado tanto que mudou. Mas, só pra contextualizar, eu não tinha dinheiro. Então, eu tive que realmente fazer um planejamento aí de mais de 2 anos pra conseguir juntar só a entrada do meu intercâmbio. E ainda pra pagar a passagem e tudo mais, eu tive que parcelar. Olha, foi difícil, tipo, realmente eu não tinha nenhum suporte, então eu tive que realmente virar sozinha e conseguir esse dinheiro sozinha. E deu certo, tá, gente? Talvez eu faça um vídeo aqui só sobre isso, só como você se organizar, se programar pra poder sair do país mesmo sem dinheiro. Mas o ponto aqui hoje que eu queria contar pra vocês é que quando eu cheguei aqui, foi uma loucura, gente. Foi uma experiência tão maluca, que nem se eu ficasse o dia inteiro aqui contando pra vocês eu conseguiria descrever. Porque eu vim pra cá em 2019 e logo quando eu cheguei, o Covid começou. E quando o Covid começou, todo mundo que tava aqui ficou naquela do tipo, e agora? A gente vai embora? A gente vai morrer? O que tá acontecendo, sabe? A gente meio que não sabia o que fazer, se eu voltava pro meu país ou se eu insistia em ficar aqui. Deu lockdown, não tinha mais trabalho, eu não... Foi aquela sensação de chão caindo. Sabe quando você se planeja anos pra realizar uma coisa e a hora quando chega na tua vez, Covid, lockdown. Tudo que eu tinha pensado e sonhado pro meu intercâmbio foi por água abaixo. E só pra mencionar aqui pra vocês, eu nunca tive a ideia de vir pra Austrália e ficar aqui, morar aqui. A minha ideia era o quê? Com o que eu visualizava pra minha vida, né? Que com o salário lá do Brasil, mesmo que eu me formasse e começasse a trabalhar como advogada e tal, eu não conseguia visualizar um salário ali de 5 a 10 mil reais suprindo as minhas necessidades. Porque eu sempre fui ambiciosa, sempre quis mais, eu sempre almejei muito pra minha vida. Então eu não via ali um salário no Brasil, nas condições do Brasil, de 5 a 10 mil reais, que era o que as pessoas, né, no plano de carreira que eu tava, ganham. Esse
valor, pra mim, não conseguia visualizar como um valor, né, suficiente. Então eu pensava o quê? Vou sair do país, vou aprender inglês, ainda mais que o escritório de advocacia que eu trabalhava era de direito empresarial, então tem sócios que falam inglês e tudo mais. E eu falei, é isso, eu vou lá me qualificar e depois eu volto. Quando eu tiver com o inglês melhor e tal, eu vou estar muito mais qualificada. Então, a minha ideia era passar 6 meses. Esse planejamento aí de 2 anos pra juntar dinheiro pra vir pra cá, era pra passar só 6 meses. Vocês têm noção que eu era tão fodida de dinheiro, tão pobre, que eu tive que me planejar 2 anos pra passar aqui 6 meses? E quando eu cheguei aqui, começou o Covid... E aí, em 3 meses, a Austrália falou, tipo, ó, você é imigrante que tá aqui, a gente não tem como te ajudar financeiramente. Então, se você não tem dinheiro pra se sustentar, como não tem emprego, né, porque tá no lockdown, se você não tem dinheiro pra se sustentar, tchau e benção, volta pro teu país. E, gente, acredite, de cada 10 pessoas que eu conhecia, umas 8 voltaram pra casa. E se você tá aqui na Austrália, eu te falo, eu entendo o que você passou nessa época do Covid, porque realmente foi assustador. A gente não sabia o que ia acontecer, a gente tava perto da China e o vírus podia chegar logo, né, na gente e morrer. A minha mãe falava, pelo amor de Deus, vai embora, o que você tá fazendo aí ainda? Tem que ficar perto da sua família, tá acontecendo uma pandemia. E eu insisti. Eu insisti porque eu não achava justo todo aquele esforço que eu fiz ter sido jogado fora. Eu falei, não, eu vim aqui, eu vou aprender o inglês, eu vou ficar aqui. Só que aí eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que ninguém te conta. Ninguém aprende inglês em 6 meses, meus amigos. Ninguém aprende inglês em 6 meses. Realmente o inglês, ele leva tempo. E eu, no meu caso, eu tinha que trabalhar pra me sustentar aqui. Gente, fiz de tudo. Eu fiz Uber Eats, andava... Uber Eats, pra quem não sabe, é igual um iFood aí do Brasil. Eu fazia de bicicleta. Era isso que eu fazia na pandemia, pra poder ganhar dinheiro, pra poder pagar meu aluguel, pra poder pagar minhas contas. Comecei a trabalhar com limpeza, faxina. E tudo isso porque eu não tinha inglês. Eu já tomei muito não na cara. Eu já passei muito perrengue. Eu posso fazer um vídeo aqui só de perrengue, de tanto perrengue que eu já passei. Mas a moral da história que eu quero dizer com tudo isso é que cada perrengue que eu passava, isso ia me deixando mais forte. Isso ia me deixando mais resiliente. Isso ia me dando mais munição pra eu enfrentar a minha próxima batalha. E é muito doido falar isso, porque aí eu comecei a passar um monte de dificuldade aqui e eu não queria ir embora, porque eu falava, cara, eu só vou embora quando eu cumprir meu objetivo, que é pelo menos conhecer um pouco da Austrália, passear e voltar com o inglês. Só que passou 6 meses e eu não tinha nem o inglês, e eu não tinha nem viajado, nem passeado, nem feito nada. Uma, porque eu não tinha dinheiro, 2, porque eu tava no lockdown, né, de Covid, então meio que eu fui ficando pra poder... né, tipo assim, fazer valer isso que eu já tinha feito, essa minha, né, tipo assim, eu já larguei tudo, como é que agora eu não vou fazer isso valer a pena? E aí a minha vida foi se formando aqui, e como eu disse, cada dificuldade que eu passava, cada não que eu tomava, cada vergonha que eu passava por não saber inglês. Pra vocês terem ideia, gente, teve vezes que eu cheguei a comer a semana inteira atum, porque o atum custava $1, $2 no mercado, e era a única coisa que eu tinha dinheiro pra comprar. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Mas hoje, graças a Deus que passou, eu tô aqui há 5 anos e eu posso dizer que valeu a pena cada segundo, sabe? Porque hoje eu cheguei no... Eu falo inglês perfeitamente. Eu viajei pra lugares que eu nunca imaginei viajar. Eu conheci pessoas de todo lugar do mundo. Eu consegui me conectar e falar com pessoas de todo lugar do mundo. Que isso pra mim era uma realidade muito fora. Tipo assim, eu não imaginava o quanto o inglês conecta as pessoas até falar inglês. E eu abri minha própria empresa, eu ganho muito mais dinheiro do que um dia eu visualizei ganhar. E hoje, tipo, aquela sombra lá do IPVA nem passa parte da minha vida mais. E fora isso, eu criei uma bagagem de coragem tão grande que tudo o que me der pra enfrentar na vida, hoje eu já não tenho medo. E eu vou lá e eu encaro. Então isso é uma mudança, isso é um despertar de uma força que só quando você tem coragem pra tomar o primeiro passo e sair da sua zona de conforto, você cria. Então, eu não tinha garantia nenhuma de que isso daqui ia dar certo. Eu só tinha coragem e a fé que eu precisava pra recomeçar. Então, o que eu quero dizer com todo esse vídeo é, se você tá aí na tua vida com alguma dúvida de alguma coisa, por medo de alguma coisa, ou por não saber como vai ser, ou por tipo assim, por não ter a estrutura necessária que você precisa pra começar, ou pra fazer aquilo, lembre-se, eu cheguei aqui na Austrália
com 0 de dinheiro e 0 de inglês. E hoje eu tô vivendo um extraordinário. Hoje eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver na minha vida. Então, se eu posso deixar um conselho pra você que chegou até o final desse vídeo, é vá. Vá com coragem, vá sem coragem mesmo. Aliás, tenha coragem, vá sem medo, né? Vai sem medo e tenha coragem. É tudo que você precisa. A gente não precisa ver o como as coisas vão acontecer. A gente só precisa fazer o que tá ao nosso alcance. Então, o que tava ao meu alcance ali era juntar o dinheiro e, né, tirar passaporte, mover os meus pauzinhos pra sair do país, que era a vontade que tava dentro do meu peito. Então hoje eu te digo que com toda certeza, se você tem alguma vontade aí dentro, se você tem alguma vontade, se você tem algo que o seu instinto tá te falando pra fazer e você não fez por falta de coragem, ou por medo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem isso ou não tem aquilo, lembra de mim. Lembra que eu vim aqui pobre, sem dinheiro, sem inglês, sem nada. E hoje só estou vivendo tudo que Deus tem pra minha vida graças a isso. Graças à coragem que eu tive de tomar o primeiro passo. Então você não precisa, essa frase, eu adoro essa frase. Você não precisa ver o final da escada pra você chegar em algum lugar. Você só precisa ver o primeiro degrau, tá? Então comece pelo primeiro degrau, tenha coragem de dar o primeiro passo, tenha coragem de subir esse primeiro degrau. E veja a tua vida se transformar, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Por hoje é só. Deixa seu like, não se esqueça de curtir e ative o sininho de notificação. Bye!